Oi, gente! Essa daqui é a primeira aula do curso Desmistificando Java. No vídeo passado, eu não contabilizei como uma aula porque foi mais introdutório do curso, tá bom? Então, se você preferir, pode chamar de aula zero, pode chamar de só introdução do curso, mas essa daqui a gente vai começar com o Java mesmo, fazer a instalação e começar com o primeiro código ali, tá bom? Então é isso, vamos lá. Beleza. Aqui está a minha área de trabalho. Eu uso Windows, beleza? Então, para quem usa Linux e Mac, o tutorial é parecido, porém a instalação é diferente. Eu não sei como funciona em Linux e Mac, mas eu tenho certeza que é tranquilo também, tá bom? Vamos lá. De início, a gente vai precisar de... Opa, aqui. A gente vai vir aqui procurar por JDK, que é o Java Development Kit, beleza? Pode vir aqui em Java Downloads, no site da Oracle mesmo. Aqui, a mais atual, no dia 3 de outubro de 2025, é o Java 25 que lançou nas últimas semanas, tá? Para o nosso desenvolvimento aqui nesse curso, o Java 25 pode ser usado também, mas a gente não vai chegar nele, tá? A gente vai para o 21, que é a última versão LTS, que é suporte de longo prazo, né? Antes do 25, beleza? A gente vai vir aqui em Windows. Aí tem essas opções de instalação. Você pode baixar o .zip, o instalador no exe ou o pacote de instalação já do Windows. O mais fácil para Windows seria o MSI, que você não vai precisar mexer no path, tá? No caminho para chegar no Java em si. Então a gente vai nele. Mas caso alguém queira baixar o exe, seja para baixar mais versões do Java, vou mostrar também como faz, tá? Vamos aqui, baixar o MSI, pode ser na área de trabalho e só esperar a instalação. Beleza, baixou aqui, tá aqui na minha área de trabalho, o .msi, vamos abrir, 2 cliques, tá bom? Beleza, executar, tá preparando. Next. Ó, isso daqui seria importante se você fosse usar, mexer no path, tá bom? A gente não vai mexer nisso. Vamos dar next. Agora a gente espera. Vai dar a opção de... vai pedir a permissão de administrador, a gente dá o OK e só esperar terminar de instalar. Beleza, acabou aqui. A gente pode fechar, tá? Esse next step seria para... vai abrir o navegador, seria para ver a documentação, mas por enquanto a gente não precisa. É interessante, se você tiver curiosidade, vai lá, dá uma olhada na documentação, é muito bom também, tá? Agora a gente tem que ver se funcionou essa instalação. Vamos vir aqui no prompt de comando, Java, fechou. Perfeito. A gente está aqui instalando a 21 e ela está aqui, beleza? Agora eu tinha falado sobre o path, caso você tenha baixado sem ser o MSI, o instalador do Windows. Caso você tenha botado, por exemplo, no exe, você vai ter que vir aqui. Na verdade, não precisa disso. Você pode só procurar por path, vai aparecer editar as variáveis de ambiente, tá? Variáveis de ambiente. Aqui você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você precisa adicionar a variável do Java. Primeiro, a gente vai precisar procurar ele aqui no disco. Não sei se vocês lembram que eu tinha falado para lembrar daquele caminho, caso vá adicionar pelo path. Então a gente vem aqui, colhe isso daqui. Vamos vir em nova variável de ambiente. A gente vai escrever Java Home. E o valor da variável, o caminho, beleza? Aí aqui na variável do sistema a gente vai abrir o path. Ó, esse daqui já é o que a gente acabou de instalar. O pacote
de instalação do Windows já adicionou no path esse caminho aqui. Caso não tenha, ou seja, caso você tenha feito a instalação pelo exe, pelo executável, você vai vir aqui em novo, vai colocar variável, você não vai colocar o caminho direto, tá bom? A gente vai colocar Java home entre porcentagem para mostrar que é uma variável, colocar a barra invertida bin, apontando para o bin. Se você quiser, você move ele para cima, vai mover para cima, para que se chegue nele. Aí, o resultado esperado disso é que quando você vai lá no cmd, no prompt de comando, e você dê um Java version, ele apareça a versão que você escolheu do Java, beleza? Bom, eu não preciso disso, e nem quem fez a instalação do via MSI, a gente não vai precisar disso. Não, ok. Beleza, o Java está instalado. E como que a gente pode propriamente usar a linguagem? Antes de qualquer instalação de um editor de texto, a gente vai mais mão na massa mesmo. Então vamos vir aqui com bloco de notas, bem universitário, tá? Com o bloco de notas a gente já pode começar a escrever nossos códigos em Java, beleza? A gente só precisa da JTK adicionada ao path, ou que o código esteja no mesmo lugar do executável do Java, o que não é muito recomendado, né? Então vamos lá começar com o nosso código. Como eu disse na aula passada, o Java é orientado a objetos. Então tudo que você todo código que você vai fazer precisa ter uma classe, tá? Programação orientada a objetos é um paradigma da programação em que você representa objetos do mundo real por meio de classes. No Java é assim também, só que não só objetos do mundo real, como qualquer outro tipo de código, você vai precisar de classe. Então a gente começa com class, aí o nome da classe, tá? Vamos colocar aqui, primeiro código. A gente precisa abrir e fechar as chaves, vou colocar aqui nessa estrutura assim. Vamos lá. Agora a gente vai precisar de um método main. O método main é o que vai rodar propriamente no seu código. Você pode ter vários arquivos de várias classes diferentes, mas o que vai rodar é o main, que pode estar puxando outras classes para si, ok? Então vamos começar com o main, que é o que vai ser executado. A estrutura do main é bem restrita, pelo menos do Java 21 para baixo, antes do Java 25, né? Java 25 já tem outras atualizações, mas é muito recente, a gente não vai estar pegando isso ainda. Vamos começar pelo começo, né? É um método público, eu vou explicar o que são métodos públicos, métodos privados, métodos protegidos, em outra aula, tá bom? Nessa aula aqui é só a introdução mesmo. Também é um método estático. E void. Void significa que ele não retorna nada. É uma função que não vai ter retorno para outro lugar, né? Void e main. Esse main precisa ter o nome main, senão não vai funcionar. A gente vai colocar aqui string, abre e fecha colchetes, porque significa que é um array. Array também é um tipo de dado que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E args. Fechou o parênteses. A gente vai precisar abrir e fechar chaves novamente, porque indica função. Deixa eu colocar assim. E aqui dentro é o código que vai ser rodado. Vamos colocar print. Isso daqui não vai funcionar, tá? Porque o Java entende, assim como qualquer outra linguagem de programação, entende que isso é uma saída. Porém, diferente de qualquer outra linguagem de programação, da maioria das outras linguagens de programação, o Java quer isso explícito, beleza? Então a gente precisa vir aqui system.out.print. Isso aqui funciona,
tá? Se rodar agora não vai funcionar porque não está com a estrutura completa que a gente vai terminar ainda. Mas esse print assim funciona, não é o mais usado. Esse tipo de print é muito pouco usado pela galera aí porque ele é o print mais básico. Tem outros tipos de print. O print mais usado, que é o que a gente vai usar nesse código, vai ser o print LN. Print LN seria o print line. Depois de printar na tela, depois de imprimir na tela tudo que você quer escrever, ele vai fazer uma quebra de linha, vai pular uma linha e, consequentemente, vai deixar esse código mais organizado, tá bom? Além desse, também tem um printf, que é o print com formatação. Eu gosto muito dele, eu não vejo muita gente usar, porque eu não sei se ele é pouco conhecido ou algo do tipo, mas eu vejo muita pouca gente usando, tá? Eu gosto dele, eu vim do C, então a estrutura desse print me cai bem aos olhos. Depois eu vou explicar como funciona a formatação dele também, até com o formatador de strings, né? Que também usa essa estrutura, mas por enquanto vamos se manter no println. Bom, a gente vai vir hello world, como de costume, né? Beleza, fechou as aspas. Aspas duplas significam que é uma string. Aspas simples significa que é um caractere único, ou char, se você preferir, se você já conhecer pela nomenclatura, tá? Na próxima aula eu vou trazer a introdução dos tipos de dados, mas por enquanto entenda que um string seria um texto, tá? Isso daqui é uma string. E strings têm a marcação a partir de aspas duplas. Se você vir aqui, por exemplo, quiser definir uma string com aspas simples, seu código vai dar um erro, tá? Vai soltar uma exceção e não vai funcionar. Como qualquer outra linha do Java, tirando, é claro, declaração de função, não declaração, mas quando você está fazendo uma função, abrindo e fechando chaves, não precisa. Mas em qualquer outra linha você vai precisar do ponto e vírgula. Se você não tiver esse ponto e vírgula, vai soltar um erro, beleza? Esse é o nosso código. É um código simples e vamos tentar salvar ele aqui. Como boa prática, é importante que se salve o nome dos seus arquivos da mesma maneira que está a classe lá dentro, tá? Você pode ter um arquivo com mais de uma classe, porém isso não é recomendado. Não é uma boa prática em Java. Então, se você quer ter mais classes, você vai ter mais arquivos, tá bom? Como boa prática, seguindo isso, a gente vai colocar o nome de primeiro código.java. Beleza. Ele apareceu aqui na área de trabalho. Vou colocar isso aqui no cantinho aqui. O ícone está como o ícone do IntelliJ. Eu vou trazer isso depois, mas não foque nisso. O mais importante aqui seria o .java, tá? Tá, como é que a gente testa? Como eu disse novamente no vídeo anterior, a gente precisa compilar. Se eu vir aqui e der dois cliques nesse código, não vai funcionar, tá? Ele vai tentar abrir no IntelliJ aqui e não vai funcionar. Como que a gente executa esse código? A gente vai vir aqui pelo cmd, escrevi errado ali, mas enfim, cmd. Vamos mudar o nosso diretório atual para o diretório da área de trabalho, que é o desktop. A gente vai precisar do compilador, que é o Javac, que já vem dentro do JDK, tá? Primeiro código. Vou dar um tab aqui. E a gente executa. Não soltou nada, isso é ótimo. Significa que a gente não tem erro nisso. E soltou isso daqui também. Primeiro código.class. Isso daqui é importante para se ter, porque indica que seu código está compilado. Porém, a gente não vai usar esse código para executar. A gente, não é o .class que a gente vai executar. A gente agora, como tem o código compilado, a gente vai vir em Java, primeiro código, .java, tá? Não é o .class. A gente vai executar e soltou o Hello World como esperado. Beleza, esse foi o primeiro código que a gente fez. Se você quiser continuar tentando, seja vendo pela documentação ou por outro lugar,
quiser tentar aumentar esse código, ótimo, prática é importantíssimo, porém a gente não vai escrever para sempre no bloco de notas, né? Até porque isso é meio absurdo. A gente vai fazer o download de uma IDE. Como vocês já viram, a que eu uso aqui é o IntelliJ, tá? Mas vamos fazer essa instalação. A ideia é, você não precisa estar fixo a uma só, tá? É claro, depois que você escolhe uma, é bom se manter nela. Mas eu digo no sentido de você não precisar usar uma ideia que alguém falou só porque alguém falou que ela é boa, tá? Eu vou dar algumas opções aqui. O IntelliJ, tem o NetBeans, tem também o Eclipse e o VS Code, muito conhecido, né? Vou abrir aqui, minha Eclipse IDE, Apache NetBeans, tá? NetBeans e o IntelliJ. Tá. O IntelliJ seria o mais usado para Java e é o que eu recomendo. Ele é feito em Java, o objetivo dele é Java e Kotlin, tá? É, mas ele é muito bom porque ele é muito completo. Eu sempre falo que o Java é muito restrito na hora de escrever código e até mesmo usar os arquivos em Java. E o IntelliJ entende bem como o Java funciona e eu gosto muito disso, tá? O IntelliJ é uma ótima opção, porém ele é um pouquinho mais pesado. Pelo menos para mim, eu tenho que dar uma rodadinha na manivela para conseguir rodar bem o IntelliJ, mas ele é muito bom, tá? Apesar disso, eu continuo usando ele porque ele se mostrou muito bom. Uma opção mais leve seria o VS Code. O VS Code não é próprio para Java, mas tem extensão para Java e você pode usar bem também. É uma opção também, o VS Code. Tem o Eclipse. O Eclipse eu nunca usei, mas eu sei que muita gente usa para Java. Um dos focos do IntelliJ é Java. Tá até aqui, suporte para Java, tal de Java. Enfim, o IntelliJ é muito bom também. Eu nunca usei, nunca me arrisquei a usar ele, porque eu acho ele feio, tá? Ele tem uma aparência mais antiga e, enfim, aí isso me desmotivou a usar ele. E aí eu comecei com Visual Code, VS Code e fui pro IntelliJ. O NetBeans. O NetBeans também, ele tem uma aparência um pouquinho mais antiga, mas ele também se mantém muito atual para Java. Um dos objetivos dele também é o Java, certo? Bom, a gente vai vir aqui com o IntelliJ. Vamos aqui em baixar. Aí tem as seguintes versões. O IntelliJ Ultimate, que é a versão paga, você precisa de uma licença para usar, né? E o IntelliJ Community. O que eu uso é o Community, certo? E, bom, para o que a gente vai fazer, ele também não perde em nada, tá? Aqui é a instalação normal, você vai baixar e executar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho baixado, né? Mas você vai fazer a instalação normal e executar. A única coisa importante que eu acho válido fazer vai ter a opção de adicionar ao path. Você marca essa opção e continua a instalação normal. Você vai next, 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 install, tá? Vamos abrir aqui o IntelliJ. Vou jogar aqui para cima, que ele estava ali embaixo. Vamos abrir aqui o IntelliJ. Caso você esteja baixando ainda, é só dar um pause no vídeo e continuar a instalação, seja do IntelliJ, seja do Eclipse, seja do VS Code, seja do NetBeans, tá? Dá um pause que o passo a passo que a gente vai seguir vai ser praticamente o mesmo, certo? Beleza. Quando você fazer a instalação do IntelliJ, ele vai dar essa aba para começar um novo projeto. Então a gente vai vir aqui,
o nome. A gente vai colocar Desmistificando Java. Pode deixar onde você quiser. Eu vou deixar aqui o algoritmo Java. Aliás, eu vou colocar na área de trabalho para a gente manter mais acessível. Aqui. Desktop. O Build System. A gente vai vir com o IntelliJ, que seria o mais cruzinho que a gente tem. Mas tem o Maven e o Gradle também. Eu pretendo, como eu disse na introdução, no planejamento do curso, trazer um pouco de Maven também. Mas por enquanto a gente não precisa disso, tá? JDK, a gente escolhe a versão que a gente quer. No caso, a 21. O IntelliJ já facilita muito para fazer a instalação da JDK direto nele. Para fazer por aqui, tá? Avançado a gente não precisa por enquanto também, até a gente antes de começar o Maven. Então vamos criar um projeto. Abriu aqui essa pastinha e abriu o projeto. Deixa eu carregar, beleza. Como vocês podem ver, a gente já tem a pasta source, pasta não, pacote, tá? A gente usa a nomenclatura de pacote em Java. Esse source aqui é o pacote de fonte que vai ser muito importante para você rodar os seus códigos, tá? Então a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito na pasta de fonte de source, criar uma classe Java. A gente vai fazer o primeiro código que a gente fez agora. Primeiro código, dá um Enter para gerar uma classe. Como vocês podem ver, já criou o nome public class, primeiro código. Para a gente criar o nosso main, é bem mais fácil do que escrever cru no bloco de notas, né? A gente só vem aqui, escreve main, dá um enter, ele já solta tudo que a gente precisa. Public static void main com os argumentos. Os argumentos a gente pode usar na hora de rodar. Se a gente quiser usar entradas específicas sem precisar usar uma classe de entrada, que vou explicar também depois, você pode só colocar na hora de rodar, certo? A gente vai vir aqui, system.out.println. Vamos colocar a string e hello world. Beleza? A gente pode rodar por aqui ou clicar aqui nos botõezinhos. E eu estou usando um plugin para forçar o uso de atalhos, para eu aprender como funciona. Se você quiser usar também, você vai nas configurações, procura plugin e pesquisa por shortcuts, que vai aparecer também. Force. Short. Plugins. Aqui. Force Shortcuts. Você vem, instala e ativa e dá OK, tá? No caso, forçando o atalho seria Shift F10. Aí aqui ele já vai fazer tudo que a gente precisa fazer para rodar um código, ou seja, compilar e já rodar. Vocês podem ver, saiu Hello World. Aqui já tem a classe, o .class, tá? E o Hello World saiu aqui, certinho? Agora, por exemplo, a gente vem e não coloca o ponto e vírgula. Como vocês podem ver, já soltou esse vermelhinho em todo lugar, esse sublinhado. Saltou aqui, que é onde está faltando, aqui, 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 mostrando que tem erro dentro dessa pasta, mostrando que tem erro nesse código, e enfim. E aqui também.
Isso aqui já é do próprio IntelliJ, que ele já identificou esse erro. Se eu tento executar dessa maneira, vai soltar um erro Java, no Java, né? Na linha 3, ponto e vírgula, esperado, tá? Então a gente vem aqui, só coloca ponto e vírgula, Shift F10, vai rodar aqui o build, né? E Hello World. Por hoje, eu só queria trazer como faz a instalação do Java e da IDE e como rodar esse primeiro código. Bom, como uma atividade de casa, eu queria que vocês dessem uma olhadinha em como funcionam, quais são os tipos primitivos em Java. Os tipos de dados, na verdade, não só os primitivos, ok? Eu vou explicar isso na próxima aula, mas se vocês puderem dar uma lidinha, olhar talvez a documentação, vai ser muito mais produtivo para a gente, tá bom? Bom, é isso. No primeiro vídeo, eu esqueci de dizer, eu deixei na descrição, mas que o que a gente vai estar usando para fazer esse curso, para seguir um planejamento um pouquinho mais estruturado, vai ser esse livro aqui. Deixa eu ver se foca. Java Simplificado, do André Tavares, tá? Ele cumpre o que promete, que é simplificar o Java e deixar o essencial, né? E é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Vejo vocês na próxima aula e tamo junto. Até mais.